Boa noite a todos. Mais uma vez juntos, dando continuidade aos nossos estudos. Nós estamos no capítulo 4 da segunda parte do livro dos Espíritos, estudando o subtítulo Encarnação nos diferentes mundos. Nós viemos nas últimas aulas, dentro deste assunto, acompanhando os esclarecimentos prestados pelos Espíritos das questões 172 até 182. Então, nós vimos até aqui a possibilidade de que nós, Espíritos, nós que estamos na Terra e outros de quaisquer outros mundos, possam ter as suas experiências em mundos diferentes. Ou seja, agora nós estamos experienciando na Terra, mas muito possivelmente nós já viemos de experiências em outros mundos e podemos estar sujeitos a prestarmos novos aprendizados em outras escolas planetárias também. Então, dentro deste esclarecimento que os Espíritos vêm dando, eles apresentaram, por exemplo, que também nos mundos há uma variedade em relação à humanidade, ao aperfeiçoamento das suas humanidades. E, por último, nós vimos que os corpos físicos, dos quais nós, espíritos, nos utilizamos para experienciar nos planos mais materiais, também eles variam diferentemente de cada mundo, acompanhando sempre a evolução do espírito. Quanto mais evoluído o espírito, experienciando, portanto, em mundos mais evoluídos, mais aperfeiçoada a sua forma física, mais sutil, né, a matéria da qual ele se utiliza, inclusive no campo do perispírito. Quanto mais atrasado o espírito, inferiores os mundos onde ele experiencia, inferiores também os equipamentos físicos, a matéria da qual ele se utiliza para experienciar na vida material. Então vamos dar continuidade. Hoje nós vamos ver a partir da questão 183 em diante. Na questão 183, Kardec pergunta: indo de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? Porque vejam só que nós estamos falando que de encarnações em mundos, ou seja, em planos, em mundos que ainda vão apresentar planos materiais, possibilitando as experiências dos espíritos. Então, mundos primitivos, mundos de provas e de expiações, mundos de regeneração. Então, nesse caso, Kardec quer saber se nestes mundos que são tão variáveis e cujas gradações evolutivas também variam da Terra, se neles também há infância, como nós a temos aqui na Terra. E a resposta deles é muito interessante. Eles dizem: em toda parte a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa quanto no vosso mundo. Então vejam só, primeiro eles reconhecem realmente esse longo período, né, em que o espírito estagia na infância, em que ele não detém então todo o seu potencial de inteligência, ele não expressa ainda todo o potencial, quer dizer, é um período, inclusive, de maturação dos órgãos físicos, inclusive dos mecanismos ligados ao cérebro, para que só depois, né, de alguns anos, o espírito possa, então, dar vazão à sua inteligência, se expressar de forma mais ampla no plano físico da matéria. Mas nós temos mundos mais evoluídos que a Terra. Então, nós poderíamos supor, dada essa resposta que os espíritos deram, que em mundos superiores, não superiores de serem mundos de espíritos puros, mas em mundos, por exemplo, de regeneração, quer dizer, que estão um passo avante no campo evolutivo da Terra, em geral, porque já não há tantas doenças, já não há tantos débitos, nós falamos, inclusive, ontem, né, que o tempo de vida física nestes mundos melhorados é maior do que na Terra, porque o espírito não tão desequilibrado também interfere menos na matéria da qual ele se utiliza, então ele tem um corpo mais sadio. E nós vamos perceber que também
a infância já não precisa desse longo período de tantos anos, quer dizer, a maturação do espírito, que já está um pouco mais evoluído, se dá mais rápido, né? Porque seu corpo, em geral, é um tantinho melhor, apresenta formas um pouco mais aperfeiçoadas. Não é preciso que o espírito imortal aguarde tanto tempo para que ele se expresse na matéria. Enquanto que, ao contrário, nos mundos primitivos, onde os corpos físicos são mais rudes ainda, nós vamos ver este período elastecido. Quer dizer, o espírito permanece mais tempo aguardando a maturação do corpo para que ele possa se expressar. Continua Kardec na questão 184. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo em que passe a habitar? Quer dizer, será que eu, no momento em que eu desencarne, e aí no meu período de adaptação no plano espiritual, e eu reinicio novos planejamentos para o meu retorno à vida física, será que eu posso escolher aonde eu vou viver? Será que lá no plano espiritual eu posso falar assim, não, agora eu quero ir experienciar em Saturno, não, agora eu quero em Júpiter, não, agora eu vou querer lá em algum planeta de Andrômeda? Será que é possível? Basicamente é isso que Kardec pergunta. E os espíritos vão responder, nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele e pode obtê-lo, se o merecer, porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau de elevação destes. Bom, como tudo em relação à criação, nós vamos percebendo uma lógica, uma ordem, uma disciplina muito sábia, uma vez que vem do Pai. Então, são leis inderrogáveis. Então, em outras palavras, nós vimos já, por exemplo, que espíritos desencarnados de planos melhores, planos da própria Terra, então, espíritos já num patamar evolutivo mais avançado, eles podem se locomover com uma amplitude muito maior que espíritos ainda apegados à maldade, à matéria que se encontram nas furnas. Então, o que é mais evoluído pode mobilizar-se, tem ampla liberdade. Ele pode sair de seus planos, adensar o seu perispírito e prestar socorro nas regiões mais inferiores do planeta. Então, isso é uma visão que eu estou dando para vocês só planetária, para que vocês acompanhem a lógica do pensamento. No entanto, ao mesmo tempo que nós temos essa informação, que os espíritos superiores têm maior liberdade e podem, e efetivamente fazem, trabalham muito nas zonas inferiores, quer dizer, eles têm essa possibilidade de ir até as zonas inferiores, socorrer, trabalhar e depois retornam aos seus planos superiores. O mesmo não se dá com os espíritos inferiores. Quer dizer, aqueles que se encontram do umbral para baixo, umbral, nas furnas, nas zonas mais trevosas do planeta, justamente porque tem uma forma perispiritual mais densa, mais pesada, eles não têm ampla liberdade. Eles se locomovem naqueles planos inferiores, mas eles não podem ascender. Ou seja, os espíritos inferiores não conseguem sutilizar o seu corpo perispiritual para que eles possam interferir em planos espirituais mais elevados. Então, é da lógica isso, é claro. Então, o superior pode interferir e socorrer em planos inferiores, mas os dos planos inferiores não podem atrapalhar, violentar planos superiores. Então, isso é uma lógica. E nós percebemos com a nossa razão e compreendemos como as coisas assim funcionam. Então, da mesma forma, quer dizer, nesse mesmo raciocínio lógico, nós vamos ter sobre essa questão 184. Então, espíritos superiores, ou digamos assim, não superiores, mas espíritos que já têm alguma bagagem meritória, já realizaram algo em favor de si mesmos, já têm um relativo equilíbrio, uma relativa seriedade, têm mais consciência do seu papel na obra da criação, mais disciplinados,
mas cumpridores das tarefas divinas com as quais se comprometem. Então, estes espíritos, pela sua própria condição evolutiva, obtêm por mérito a possibilidade de solicitar diferentes experiências, inclusive em mundos diferentes. E estes podem obtê-lo. E quem dá essa permissão? Em geral, espíritos mais evoluídos ainda. Lembrando que não é fácil, tão fácil assim, essa transmigração de almas entre planetas, né? Então, não é tão fácil assim. Por quê? Porque eu, ora, experiencio na Terra, se eu quero começar a experienciar em Júpiter, primeiro eu vou ter que me adaptar perispiritualmente à atmosfera de Júpiter. Então, requer compromissos e auxílios de outros espíritos para que isso se dê. Então, se eu tenho a possibilidade de solicitar, e se eu recebo a permissão, eu posso sim experienciar, me dirigir a outro orbe planetário, outra casa planetária, me adaptar, preparar-me para que depois desta adaptação perispiritual eu possa tomar um corpo físico em formação, administrar a formação daquele corpo que vai, do qual eu vou me utilizar, e aí então eu renasço em outros planos, em outros campos planetários. No entanto, aqueles espíritos que não têm este mérito, ou seja, ainda próximos do médio inferior, ainda repletos de débitos, de dificuldades, ainda trazendo sombras, estes espíritos vão ter dificuldade de obter permissão, mesmo que solicitem, para poder se dirigir a outros planetas de nível superior, ou igual à Terra. Por quê? Porque eles deverão ser disciplinados, eles deverão obedecer à ordem de instrutores, de espíritos benfeitores mais evoluídos. É claro que essa solicitação, essa permissão, nós não estamos falando de espíritos que são objeto de expulsões de planetas, de degredo dos planetas. A gente tem falado nos últimos dias um pouco, alguma coisa sobre esse período de transição que a Terra está passando. Hoje nós temos uma companheira de estudos, viu, gente? Eu tive que deixar a porta aberta porque está muito quente hoje. E aí ela vem aqui xeretar um pouquinho e ficar me assistindo também. Mas, enfim, espíritos que estão na Terra atualmente e aqueles que serão levados em degredo a experienciarem em outros planetas, estes estão sendo degradados compulsoriamente. Ninguém quer ouvir a opinião deles. O fato é, a realidade assim se apresenta, que a Terra não apresentará mais campo de possibilidades para a continuidade do aprendizado destes espíritos. Então, compulsoriamente, os espíritos superiores, em nome do Pai, do Criador, os realocam para mundos inferiores à Terra. Mas olhem só, é preciso que nós não nos esqueçamos, e eu já comentei isso aqui, que neste processo que nós estamos vivendo, que não sabemos até quando terá sua continuidade, neste processo de transição, de degredo de milhões de espíritos, muitos irão se deslocar também para os mundos primitivos, porque assim solicitam. São espíritos com grande capacidade amorosa, com mérito, que solicitam para acompanhar os seus entes mais amados, que serão degradados compulsoriamente. Então, estes espíritos, analisado o pedido pelos benfeitores, muitos irão receber autorização para acompanharem seus familiares queridos a planetas inferiores. Alguns destes podem vir a reencarnar nestes mundos primitivos e alguns podem continuar orientando, amparando, consolando e trabalhando nos planos espirituais destes mundos inferiores. Vamos dar continuidade. Kardec, nessa mesma questão 184, na linha A, ele pergunta: se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo em que ele reencarnará? Então, quer dizer, se eu não peço nada, eu estou desencarnado,
eu só sei que eu preciso retornar, eu tenho tarefas ainda a executar, eu tenho um aprendizado necessário à minha evolução para que eu possa avançar como espírito, mas eu não tenho um pedido definitivo, né? Eu não tenho um pedido certo. Para qual planeta será que eu vou? E aí eles respondem, o grau da sua elevação, quer dizer, o grau da minha elevação é que determina o planeta no qual eu vou ter a minha próxima experiência. Lembrando novamente que não é fácil a transmigração das almas entre planetas. Então, o comum é que nós tenhamos muitas experiências em um mesmo mundo que nos acolhe por um longo período de aprendizado. Na questão 185, essa é a 184A, que nós acabamos de ver. Na questão 185, Kardec vai perguntar, o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Quer dizer, será que os mundos permanecem estáticos? Quer dizer, será que a condição física e moral da sua humanidade será sempre a mesma? Entre outras palavras, será que a Terra será sempre mundo de provas e de expiações? E sempre nós teremos as mesmas dificuldades morais, os mesmos avanços intelectuais? Quer dizer, ficaremos nesse chove não molha? É mais ou menos a pergunta de Kardec. E a resposta dos espíritos: não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Nós já falamos aqui antes, quer dizer, eu antecipei para vocês a resposta dos espíritos. E geralmente isso se dá, gente, porque eu gosto de trazer para vocês essa noção de conjunto. Na doutrina espírita nós não vamos ter ensinamentos espalhados, separados e estanques. Nós vamos ver uma lógica, um sistema ligando as questões relativas não só à obra da criação, mas à evolução dos espíritos e à evolução planetária. Mas continuam eles ainda nessa questão 185. Todos começaram como vosso por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons. Vocês vão se recordar, eu dando exemplo, acho que ontem ou quinta passada, né, da Terra como um mundo primitivo, né, no qual a sua própria natureza era diversa da que hoje nós encontramos, o seu clima era diverso do que hoje nós encontramos, os corpos físicos que os homens primitivos utilizavam eram diferentes do que nós utilizamos hoje. Então a Terra também vem progredindo não só a sua humanidade através do aperfeiçoamento dos espíritos e dos corpos físicos, mas também vai se aperfeiçoando em relação à natureza, em relação a como ela se mostra no nosso mundo. Vocês vão falar diante dessa afirmativa minha, não, mas agora o homem interferiu muito, a natureza está toda louca, nós não estamos tendo clima mais, está muito frio, ou está muito quente, chove muito, ou chove nada. Mas justamente por conta, digamos assim, da irresponsabilidade do homem, nós estamos colhendo hoje o fruto destas interferências deletérias do homem em relação à natureza, em relação aos demais seres que compõem a natureza. Então, neste período de transição, isso fica muito claro, porque não deixa de ser um período de reforma, de limpeza, de intensa modificação. Quer dizer, nós estamos modificando padrões. E, em geral, quando você vai fazer uma reforma, ou quando você vai fazer uma limpeza, a princípio, durante algum tempo, parece que a bagunça está maior. Se você vai fazer uma faxina no seu apartamento, o que você faz? Levanta todos os móveis, tira tudo do lugar, tudo que está no chão, né? Abre portas, abre janelas, suspende cortina, suspende cadeiras, não é? Então, aparentemente, quem chegar nessa hora parece que está tudo muito bagunçado. Mas, na verdade, essa movimentação se dá porque nós estamos nos preparando para esta limpeza que já está ocorrendo na nossa casa planetária, que é a Terra. Kardec faz um pequeno comentário à questão. Ele diz: é assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia,
substituídas por seres cada vez mais perfeitos, pois que essas novas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam a outras ainda mais grosseiras. Vocês vão me perguntar assim, então Kardec, os Espíritos, está dizendo que daqui a não sabemos muito quanto tempo, mas vamos colocar aí 1 milênio, os corpos físicos dos espíritos que habitarão a Terra serão diversos? A gente presume que sim. Isso não quer dizer que serão muito grandes as modificações, mas a gente pode antever algumas modificações. Só a título de exemplo, de forma bem simples, eu não sei se vocês já tomaram conhecimento que essas novas gerações de crianças que estão nascendo, muitas delas já não têm mais o germe do dente do siso. Nós viemos caminhando, quer dizer, na época do homem primitivo, nós tínhamos uma dentição própria à nossa alimentação, que inclusive abrangia o consumo de carne crua. Então, nós precisávamos de caninos fortes, né, de molares fortes, por uma mastigação que exigia muito da nossa arcada bancária. Mas, evoluindo o espírito, modificando-se os seus hábitos alimentares, hoje nós temos grande parte dos alimentos processados, já não é mais necessária tanta força. Então, nós vamos vendo a diminuição das pontes nos caninos. Já vemos, por exemplo, e esse é um caso, que foi o caso que aconteceu comigo, a minha arcada dentária não cabia os sisos. O que eu tive que fazer, então, antes que eles nascessem? Tirar os 4. Porque não tinha espaço mais, quer dizer. Então, nós vamos acompanhando a evolução lenta, muito lenta, de adaptação do próprio corpo biológico que nos serve, né? Então, nós podemos, por exemplo, prever que a dentição, né, do homem no 3º milênio talvez sofra algumas modificações. Nós vemos acompanhando dentro dessa história dos homens, né, desde a sua primitividade até agora, os movimentos diferentes em que o corpo biológico foi sofrendo, encurtamento dos braços, posição mais erecta, tamanho da cabeça, tamanho da caixa craniana e do volume cerebral. Então, nós vamos percebendo adaptações e vamos presumindo que estas adaptações continuarão. Então, isso no campo fisiológico. No campo do espírito, nós podemos também presumir uma das afirmativas que nós podemos obter de vários espíritos, inclusive em um seminário, Carlos Bacelli, aqui em Varginha, falou um pouco sobre isso, do avanço da própria mediunidade. Quer dizer, a mediunidade vai deixar de ser uma exceção, algo que chama a atenção em geral, para ser uma característica natural de todos os seres. Quer dizer, que todos somos médiuns, vocês já estão cansados de saber, né? Na doutrina espírita a gente fala isso, mas a gente sabe que a variação dos graus, das aptidões, de como expressar essa faculdade mediúnica é muito variável. Daí você ter médiuns que mal percebem a sua intuição, porque não aprendem a olhar essa intuição, esse sexto sentido que ele tem, até médiuns de grande ostensividade, que muitas vezes visualizam os desencarnados como nós visualizamos entre nós, os encarnados. Então, há uma grande variedade. Então, segundo Bacelli, e segundo a informação de alguns outros espíritos, a mediunidade também é uma conquista do ser. Então, nós podemos presumir que numa Terra de 3º milênio, nós vamos ter uma humanidade mais apta a exercitar esta faculdade nova. Porque, olha só, nós viemos trabalhando os nossos 5 sentidos desde a primitividade, melhorando o nosso toque, o nosso paladar, o nosso olfato, é isso? A nossa inteligência sendo aperfeiçoada, o nosso campo visual, somos mais perspicazes, notamos melhor as coisas. Então, nós vamos vendo também de forma muito lenta esse aprimoramento dos 5 sentidos. Por que nós não evoluiríamos também este 6º sentido, que é esta faculdade espiritual, mediúnica, que nós sabemos é do ser imortal,
e que interfere também na formação do seu corpo físico. O Bacelli até chega a afirmar, e eu achei interessantíssimo ele dizer isso, que Chico seria o protótipo do homem do terceiro milênio. Quer dizer, Chico, com toda a sua simplicidade, mas com toda a sabedoria do seu espírito, que disso nós não podemos duvidar. Se nesta última experiência reencarnatória ele estudou só até a 4ª série, nós já podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que seu espírito já percorreu amplos caminhos no campo do conhecimento em vidas transatas. Senão ele não conseguiria, ele não se capacitaria a escrever mais de 400 obras. E de conseguir realizar a tarefa na forma como ele a realizou, de cumprir o seu dever para com a criação. Então, Chico seria o protótipo. Então, quer dizer, daqui a 1 milênio, nós poderemos ver todos visualizando, comunicando-se com os espíritos de forma absolutamente natural, como era a faculdade mediúnica do Chico. Bom, na questão 186, Kardec vai perguntar: haverá mundos em que o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório perispírito? Quer dizer, vai ter mundos, casas planetárias, escolas planetárias, que nós não vamos ter mais a vida no campo material denso, mas vai ter vida só em planos que você experiencie só pelo perispírito? É o que Kardec quer saber. Respondem eles, e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Na linha A dessa mesma questão, Kardec ainda pergunta: parece resultar daí que entre o estado correspondente às últimas encarnações e o de espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada, não? E eles respondem: semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite as primeiras claridades do alvorecer. Então essa questão, ela se apresenta num raciocínio muito simples para nós. Então esse estado material, esse corpo denso, a matéria mais densa, ela é uma característica dos mundos primitivos, dos mundos de provas e de expiações e também dos mundos de regeneração. Ou seja, ainda no mundo de regeneração, nós vamos encontrar reencarnações em planos de matéria mais densa. No entanto, nas duas categorias superiores, mundos felizes e mundos dos espíritos superiores, segundo o que a gente pode depreender, porque nós não temos amplas informações destes mundos, como eu falei antes, a gente vai pensando em informações dos espíritos acerca destes planos e mundos superiores, nós podemos constatar, por presunção, pelo raciocínio, que o espírito já não tem mais a necessidade dessa experiência em planos tão densos. Então, as suas experiências evolutivas se dão em planos no qual ele se utiliza do seu perispírito. E quanto mais ele avança, mais sutil, mais bela é a sua forma perispiritual. Até que chegue num ponto em que nós, que ainda estamos em evolução mediana, não conseguiríamos visualizá-los. Para nós, nada seria o seu corpo perispiritual. Mas eles têm um corpo perispiritual muito sutil e muito etéreo. Ainda, segundo essas afirmativas dos espíritos, essas gradações evolutivas em mundos superiores, elas são muito sutis também, então você não tem grandes divisões. E isso também, pela lógica, a gente acompanha, concluindo, né, no nosso campo de vida, nós que estagiamos ainda em planos materiais mais densos. Olhem ao nosso redor. Visualizem nesse instante vocês, cada um de vocês que está acompanhando o nosso estudo de hoje, imaginem com pessoas encarnadas dos mais diferentes níveis evolutivos.
nós não visualizamos essas gradações quando encarnamos. E mesmo quando desencarnados, vamos nos situar agora, façamos essa viagem pela nossa imaginação e vamos lá para nosso lar. Vamos tentar nos recordar de algumas descrições de André Luiz, das ruas pelas quais ele andava, dos ministérios, dos prédios, das atividades. E nós vamos perceber, nos recordando das descrições de André, que você tinha também lá uma variedade grande de evolução do espírito. Vocês vão se recordar de quando André Luiz afirma que, em geral, na cidade, na colônia de nosso lar, eles não volitam, eles caminham pelas ruas, pelas calçadas, se caminha. O espírito não se utiliza da volitação. E André Luiz recebe a informação, se não me engano foi Alexandre que esclareceu ele a respeito disso, e isso acontece por respeito daqueles que sabem volitar em relação àqueles que ainda não possuem a evolução suficiente para volitar. Então, nós temos espíritos, habitantes de nosso lar, que ainda não volitam. E temos espíritos em nosso lar que volitam. Temos espíritos em nosso lar recuperando-se da câmara de regeneração, recuperando-se, iniciando o seu aprendizado, né? Depois de débitos, depois, muitas vezes, de longos períodos no umbral, que é o caso, por exemplo, de André Luiz. E nós temos, habitando também nosso lar, ministros, tais quais Veneranda, né? De profundo, de aprofundado e de elevado avanço moral, né? Então, é mais ou menos isso que a questão 186A está falando. Essas gradações, esse crescimento evolutivo, ele é muito sutil, porque nada em a criação é agressivo, é inoportuno, é opressor. Tudo na obra da criação fala de amor, de humildade, de compaixão e de acolhimento. Hoje a gente vai terminando por aqui a nossa aula 53. Eu agradeço a presença da Denise, do Carlos, Magali, Patrícia, Suzele, Bárbara, Viviane. Aguardo vocês amanhã, às 7 horas da noite, para a gente dar continuidade às duas últimas questões desse subtítulo, né, Encarnações em Diferentes Mundos, e iniciar o próximo, que trata de transmigrações progressivas. Um abraço, uma boa noite e até amanhã às 7 horas.